problema resolvido 8.3. Então, eu tenho aqui no enunciado o eixo da seção cheia AB, né? Esse eixo AB tem uma rotação de 480 RPM quando transmite 30 kW de potência do motor M, esse motorzinho M, né, para as máquinas ferramentas conectadas às engrenagens G e H. Tá? Então, essas engrenagens aqui, G e H, né, que são as cargas, na verdade, são as cargas do eixo. 20 kW são transmitidos pela engrenagem G, tá? Então, por essa engrenagem G, para a engrenagem C, então é potência resistiva, né? E 10 kW pela engrenagem H, essa outra engrenagemzinha segunda aqui, H. Sabendo que a tensão admissível de cisalhamento é 50 megapascal, determine o menor diâmetro admissível para o eixo AB. Então, para esse eixo aqui, né? Esse eixo AB. Qual é o menor diâmetro admissível? Tá? Então, como é que a gente resolve? Qual é o pensamento, né, o raciocínio que eu devo iniciar para resolver esse tipo de problema? Então, primeiramente, eu tenho que pensar o seguinte: eu tenho aqui um conjunto de engrenagens, essas engrenagens têm diâmetros diferentes, né? É fornecido a potência que o motor aplica nesse conjunto de engrenagens, é fornecida a potência que é consumida aqui na engrenagem C e na engrenagem D, certo? E é fornecido a frequência de 480 RPM, né, da rotação do motor. Tá? Então, eu preciso ter em mente que, primeiramente, eu preciso determinar para esse esquema desse sistema de engrenagens, eu preciso determinar todos os torques que atuam em cada engrenagem, tá? E todo o esforço transversal que atua em cada engrenagem. Tá? Então, vejamos aqui, ó, aqui onde fala em estratégia. Depois de montar as forças e momentos exercidos no eixo, você deve obter seus diagramas de momento, fletor e torque. Tá? Então, como eu disse, primeiro passo é determinar todos os esforços que atuam em cada engrenagem, tanto o esforço de momento torsor, quanto o esforço de força transversal. E como que se faz isso? Eu posso, aqui foi apresentado um diagrama de corpo livre, nessa figura 1, tá? Constando as engrenagens, né? As engrenagens aqui, e substituindo os vínculos, o motor, né, por vetores, que representam os esforços que essas peças e vinculações aplicam nas extremidades. Mas eu poderia ir diretamente para essa figura aqui, né? Um pouco de prática, eu poderia ir diretamente para essa figura 2, que representa só o eixo em si, o eixo puro, tá? Mas esse esquema da figura 1, ele é interessante, ele acaba facilitando o entendimento, né? Então, desenhe o diagrama de corpo livre para o eixo e engrenagens, figura 1, né? É o que está sugerindo aqui. E o desenho desse diagrama de corpo livre, ele passa por uma análise e uma interpretação, né, pessoal? Então, eu preciso entender, preciso verificar aqui o meu esquema inicial e entender os esforços que estão
agindo a partir do esforço do motor, certo? Então, olhem só, o motor, ele está girando, né? Olhando aqui do sentido de B para A, no eixo. O motor está girando no sentido horário. Então, essa engrenagem do motor girando no sentido horário vai fazer a engrenagem E do eixo girar no sentido contrário, no sentido anti-horário, correto? Então, assim, então esse é a primeira observação que precisa ser feita, e a segunda observação é a seguinte, é que essa engrenagem do motor, eu preciso entender, né, muitas vezes a figura não é bem nítida, mas a gente precisa ter, a partir de um pouco de prática, né, de observação, vocês vão perceber alguns detalhes que podem parecer confusos numa primeira olhada. Então, essa engrenagem do motor, eu preciso entender que ela fica exatamente conectada num ponto, tá, de diâmetro horizontal, dessa engrenagem E. Ou seja, essa engrenagem do motor, ela tá ligada na engrenagem E, exatamente na parte mais distante do eixo, certo? Então, é onde a circunferência se encontra mais distante do eixo AB. Então, exatamente na horizontal da engrenagem. Tá? Por que eu estou falando essa questão? Porque se encontrando exatamente na horizontal do eixo, significa que essa engrenagem do motor, ela está aplicando uma força tangencial, ela aplica uma força tangencial nessa engrenagem E, esse vetor que eu destaquei para vocês aqui. Tá? Então, aplica uma força, né? E essa força está aplicada para baixo. Né? Quando essa engrenagem do motor gira no sentido horário, ela aplica uma força para baixo sobre a engrenagem E. Tá? Então, a engrenagem, né? Isso vale como uma regra. A engrenagem que recebe a força motora do sistema, tá? Ela vai ter a força tangencial na direção, aliás, no sentido, né? No sentido da rotação da engrenagem, tá? Então, a rotação da engrenagem E está para o sentido horário, tá? Então, aqui nessa ligação, né? Nessa junção entre as duas engrenagens, a engrenagem E está girando para baixo, correto? Ela está girando em sentido horário, então nesse ponto aqui, ela está girando em sentido anti-horário, então para baixo. Então ela me dá o sentido da força nesse ponto, a força para baixo. Então essa é a engrenagem que recebe a força do motor. As outras engrenagens, tanto a C quanto a E, elas giram no mesmo sentido que a engrenagem E, também no sentido horário. Aliás, no sentido anti-horário, olhando de B para A, correto? No sentido anti-horário. Só que as outras engrenagens são as engrenagens de carga, né? São aquelas engrenagens que estão movimentando o meu sistema. Então, essas engrenagens intermediárias que fazem as máquinas do meu sistema funcionar, girar, essas engrenagens intermediárias, a força que atua nelas é contrária, tá, ao sentido do momento, ao sentido do torque, tá?
Só que agora, essas engrenagens G e H, elas ficam na parte superior das engrenagens C e D. Tá? Então, elas estão acopladas ali na C e G, H e D, estão acopladas exatamente num ponto alinhado com o diâmetro vertical da engrenagem C e da engrenagem D. Tá? Então, se esse acoplamento é exatamente na parte superior da engrenagem C e D, então esse esforço tangencial, ele acaba sendo horizontal, a direção, correto? Se não fosse exatamente na superior, aqui, H e G e H, na parte superior, e aqui o motor exatamente na vertical, na lateral, eu não teria as forças vertical e horizontal, tá? Então, por isso que eu estou frisando essa questão. Então, aqui, G e H, exatamente em pontos superiores da engrenagem CD, tá? E, por isso, geram forças horizontais, tangenciais horizontais, esses dois vetores aqui, tá? E em sentido contrário ao giro da engrenagem. Então, a engrenagem C e D tem o mesmo giro da engrenagem E, ou seja, anti-horário olhando de B para A. Então, o giro é anti-horário, o sentido vai ser contrário. Então, em vez de ser para a direita, né, vai ser contrário. Tá? Contrário porque é força resistiva, né, pessoal? Então, por isso que é contrário. E aqui, o vínculo A e o vínculo B, eu represento por dois vetores também. Um vetor de esforço na vertical e um vetor na horizontal, tanto para A quanto para B. Tá? Então, o primeiro passo é identificar isso, né? Que existe essa força tangencial FE vertical, essa força horizontal em C e D, né? Horizontal, essas forças em A, vertical e horizontal, e essas forças em B, horizontal e vertical, e em A e em B, sendo forças de reação, como se fossem reações de apoio, né? Então, como é que eu calculo agora esses esforços? Lá de resistência 1, eu eu mostrei para vocês como calcular o momento torsor a partir da potência e da frequência que se aplicava a uma engrenagem, certo? A partir de um motor. Então, o momento torsor, ele é dado por essa expressão aqui, que vocês já viram, tá? O momento torsor é igual à potência P, tá? Que é dada em watts, tá? Aqui está em quilowatts, tem que multiplicar por 10 na terceira, porque é dada em watts. Então, é igual à potência P dividido por 2π, né, que é constante, vezes a frequência F. Essa frequência F é dada em hertz, tá? E o hertz, aqui foi dada a frequência em RPM, então vocês sabem que essa conversão de RPM para hertz, vocês têm que dividir por 60, né? Então, vocês sabem que 1 hertz representa 60 ciclos ou rotações. Então, vocês vão dividir ali 60 rotações por, aliás, 480 rotações por minuto por 60, e vocês vão ter, então, o 8 Hz. Fazendo essa divisão, vocês têm o momento torsor 597. Isso aqui já é um valor arredondado, né? E depois, encontrado o momento torsor na engrenagem E, vocês vão encontrar a força tangencial FE. Então, o momento é força vezes distância. Isolando força, vocês têm que força é igual a momento, né? Momento
torsor TE sobre o raio da engrenagem. Então, vai ser o momento que eu encontrei, 597, dividido pelo raio da engrenagem E, em metros 0,16. E eu encontro aqui a minha força de 3,73 quilonewtons. Tá? Então, eu faço o mesmo procedimento para a engrenagem C e para a engrenagem D, sabendo agora, lá pelo enunciado, né, que na engrenagem C a potência que atua é 20, na engrenagem D a potência que atua é 10, né? A frequência continua sendo o mesmo 8 Hz. A força encontrada fazendo a divisão aqui do torque pelo raio C, né, para encontrar FC, e aqui divide essa torção 199, torção D, pelo raio D, para encontrar essa força FD de 249. E como resultado, vocês têm esse diagrama de corpo livre, né, mostrando os momentos em cada ponto e os esforços tangenciais. Tá? Eu estou acelerando um pouquinho porque o nosso tempo passa muito, passa voando. Então, pessoal, o segredo aqui, ó, depois de montar esse diagrama de corpo livre com os esforços, vocês têm que traçar os diagramas de momento fletor e torque. Tá? Então, aqui, para momento fletor, vocês têm duas direções. Vocês têm a direção vertical, tá? E vocês têm a direção horizontal. Então, para a direção vertical, vocês têm só a força FE de 3,73 kN. E vocês vão ter as reações, tá? Essas reações aqui, né? Então, vocês vão pegar só as reações verticais nos pontos A e B. Então, encontra as reações, né, fazendo somatório de momento num ponto e no outro, e a partir daí vocês vão traçar o diagrama de momento fletor para esse esquema de forças na vertical. Vocês têm ainda essas outras duas forças, FC e FD, na horizontal, aqui, né, FC e FD na horizontal. Vocês encontram as reações em A e B na horizontal, certo? E aí vocês traçam também esse diagrama de momento aqui na horizontal. Poderia ser traçado na vertical também, como foi feito aqui na primeira. Não tem necessidade de ser colocado na horizontal do eixo, tá? Vocês poderiam colocar representar aqui o eixo na vertical também e colocar como sendo esse eixo na vertical, como sendo o MY, né? Se referindo que está girando em torno desse eixo Y, certo? Mas fica a critério de cada um. E, por fim, o diagrama do torque, do esforço torsor. O diagrama do torque aí é bem prático para calcular. Vocês iniciam aqui no ponto A, né, que não tem torque nenhum, então vocês vão até o próximo ponto, onde tem o torque, com o valor constante 0. Quando chega no ponto C, vocês têm o torque de 398 horário, né? Olhando no sentido positivo para a origem, aqui de X, né? Do sentido positivo para a origem dos eixos, vocês têm o sentido horário. Então, esse é o sentido positivo. Então, eleva aqui no ponto C o valor do torque TC, de 398. Vai constante até D, chega em D, tem um novo valor TD de 199, que soma com esse 398 e vai para um total de 597. Aí de D até E, segue constante com 597. Chegando no ponto E, a engrenagem E tem esse torque anti-horário, que daí é negativo, né, de menos 597. Menos 597. Aí, mais com menos, zero momento, de E até B vai com valor zero. Então, o segredo é encontrar esses 3 diagramas de esforços. Traçado esses 3 diagramas de esforços, vocês vão determinar aquilo que se chama de seção crítica. Então, vocês têm que vir ponto por ponto. Então, vem no ponto C, no ponto D, no ponto E. Então, vocês vão combinar o C
desse primeiro diagrama com o C do segundo, com o C do terceiro, tá? Aplicando os valores nessa relação aqui. Então, pega o momento lá do primeiro diagrama em C, eleva ao quadrado, o segundo momento do segundo diagrama, né? Eleva ao quadrado, o torsor do ponto C eleva ao quadrado, soma, extrai a raiz, vocês têm um valor, depois faz para D, faz para E, e vocês têm que encontrar o maior valor. Então, o maior valor, no caso aqui, ele se encontra aqui, ó. O maior valor ocorre à direita de D. Tá? Então, no ponto D, para o ponto D, se vocês fizerem para os outros valores, vocês vão verificar que fica inferior a esse 1.357. Tá? Então, vocês têm que passar por todos os pontos e encontrar o maior valor. Encontrado o maior valor, então, vai ser o valor dessa expressão aqui, dessa fórmula, né? Então, no lugar dessa expressão, vocês têm o valor, que é o 1.357. Então, o J sobre o C é 1.357, dividido pela tensão admissível, né? Pela tensão admissível, que é o 50 megapascal. Fazendo essa divisão, vocês têm 27,14 vezes 10 na menos 6 metro cúbico, certo? Então, agora vocês têm que J sobre C é igual a esse 27,14 vezes 10 na menos 6. Tá? J sobre C, o que é J? J não é 1/2 de C na quarta? Então, se vocês substituírem aqui o J por 1/2, por 1/2 de π, né? 1/2 de π vezes C na quarta, vocês vão cortar o C na quarta com o C, que está embaixo, e vocês vão ter aqui 1/2 de π vezes C ao cubo, certo? Então, esse termo aqui é resultado da simplificação desse primeiro aqui, para poder eliminar esse J e ficar tudo em função de C. Tá? E isso é igual àquele valor encontrado de 27,14. Tá? Então, agora resolvendo, ficou só a incógnita C ao cubo, resolvendo essa expressão e extraindo a raiz cúbica, né, do resultado, vocês têm que o C vale igual a 0,02585 metros e milímetros, 25,85 milímetros. Mas isso é o raio do meu eixo. O diâmetro qual é? O diâmetro é 2 vezes o C, né, que é o raio. Então, o raio do meu eixo é 51,7 milímetros. Tá? Então, esse foi o dimensionamento daquele eixo. Tá? Então, foi uma revisão bem rápida desse problema, né? Então, o nosso tempo é curto. Mas, finalizado ali, então, o eixo mínimo procurado.